Este audiolivro foi produzido artificialmente mediante conversão de texto em voz. Tal processo é de fundamental importância aos que possuem alguma limitação à leitura, tais como os deficientes visuais, os idosos, os dislésicos, entre outros. Alertamos que, por se tratar de produção não natural da voz humana, o áudio pode apresentar incorreções fônicas e outras falhas decorrentes da própria ortografia, como no caso das abreviações, pontuações e palavras estrangeiras. Catecismo Romano, nova versão portuguesa baseada na edição autêntica de 1566, por Frei Leopoldo Martins. Notícia histórica. Capítulo 2. Histórico do Catecismo Romano. Parágrafo 1º. Elaboração. Primeiro, ensejo e causa. As edições que citamos, sem exaurir o assunto, evidenciam largamente a prioridade do catecismo católico. Podemos dizer, sem nenhum favor, que a catequese católica retemperou a religiosidade do século XVI. Nessas edições, porém, faltava certa unidade de plano. Não se fixara ainda uma terminologia, mormente nos catecismos alemães, e as variantes comprometiam às vezes a exatidão da doutrina. Nisso havia o perigo de se tornarem menos eficientes para combater as lábias dos inovadores, que de sua parte distribuíam ao povo pequenos tratados de religião, habilmente redigidos, com visos de muita piedade. Que muito, pois, que o Concílio de Trento, desde a fase inicial, se ocupasse com os problemas da instrução religiosa. Numa das primeiras sessões, discutiu-se amplamente o assunto, mas sem planos de pronta execução, como veremos mais adiante. Reconhecendo, muito embora, a piedade e ciência dos autores que até então versavam a matéria, aos padres pareceu de máximo proveito publicar, por ordem do Sagrado Sínodo, um livro em que os párocos, e todos os que são incumbidos de ensinar, pudessem procurar e aurir normas seguras de doutrina, para a edificação dos fiéis. Como Deus é um, e uma é a fé, uma também deve ser, para todos, a regra prescrita de ensiná-la, e de instruir o povo cristão em todos os ofícios de piedade. Segundo, primeira fase. Na Congregação Geral de 5 de abril de 1546, entre a terceira e a quarta sessão, os padres do concílio verificaram que, entre o clero, as ciências profanas e questões teológicas de menor alcance preponderavam o estudo da Sagrada Escritura. Como tal tendência redundasse em prejuízo da formação religiosa do povo fiel, postularam, na sessão de 13 de abril, uma sucinta exposição dos principais artigos da doutrina cristã, elaborada em linguagem exata e acessível, sem longas discussões e devaneios de escola. O texto devia servir de introdução aos estudos bíblicos, para os estudantes de todos os países. Ao mesmo tempo, devia escrever-se em latim e em vulgar, um catecismo propriamente dito que se destinasse às crianças e pessoas ignorantes. A proposta teve aplausos gerais, mas na congregação de 15 de abril as opiniões se dividiram. A pedido de alguns padres,
os projetos não entraram no decreto reformatório da quinta sessão. Ainda assim, na Congregação Geral de 10 de maio do mesmo ano, cogitou-se em nomear uma comissão para expurgar as edições da Bíblia e fazer um homiliário e o catecismo. Na Congregação Geral de 14 de novembro de 1547, os padres votaram enfim a edição do catecismo. 4 dias depois, instituíam uma comissão de 6 bispos, mas que nunca chegou a trabalhar. Na realidade, os trabalhos do catecismo só iriam tomar vulto na última fase do concílio. Do projetado catecismo para crianças nunca se redigiu um texto oficial. Mais tarde, a Doutrina Cristiana Breve de São Roberto Bellarmino, da Companhia de Jesus, lhe supriria a falta, pois teve a aprovação de Clemente VIII, que a introduziu, como catecismo oficial, nos Estados Pontifícios. Pelo decreto da penúltima sessão do Tridentino, vê-se também que os padres já não cogitavam, tampouco, numa introdução para os estudos bíblicos. Nesse ínterim, empenhando-se pela questão do catecismo, e vivamente impressionado com a ignorância do clero, o imperador Fernando I da Alemanha pediu em 1551 à Universidade de Viena e à Companhia de Jesus executassem os projetos do Concílio de Trento. Dessa sugestão, talvez nasceram os magistrais catecismos de São Pedro Canísio, da Companhia de Jesus. Terceiro, segunda fase. Na reabertura do concílio em 1562, os delegados do imperador germânico traziam instruções relativas ao novo catecismo oficial. Deviam insistir na elaboração, para que melhor se atendesse às necessidades dos párocos menos instruídos. Dos catecismos existentes, dever-se-ia por hora oficializar o melhor, como o manual de todas as escolas primárias. Num memorial apresentado aos padres do concílio, Carlos IX, da França, apoiava as propostas imperiais. Por informação de 28 de abril de 1562, o arcebispo de Praga, Antônio Brus, delegado imperial, comunicava que a comissão do índice, da qual fazia parte, resolvera então pedir ao concílio uma exposição fiel e autêntica da doutrina cristã. Os mais catecismos deveriam ser proibidos, fora o texto de São Pedro Canísio, que podia entrar, quase todo, no catecismo oficial do concílio. Em princípio de março de 1563, havia realmente uma comissão incumbida de fazer o catecismo. Dela já se falava em fins de janeiro. Pouco antes de sua morte, que ocorreu a 17 de março de 1563, o cardeal Seripando tinha distribuído, entre os teólogos, várias partes do esquema. Por fins de julho, o concílio exigiu maior aceleração dos trabalhos. Distribuiu-se a matéria a novos colaboradores. O concílio tinha agora em vista a redação de 2 catecismos, um maior para os mestres, outro menor para os discípulos. Apesar de tantas nomeações e substituições, ao cabo de alguns meses o trabalho tinha apenas começado. Nos últimos dias de outubro do mesmo ano, a tarefa foi entregue a 4 teólogos, entre os quais figurava, em primeiro lugar, o arcebispo de Zara, Múcio Calini. O canonista Gabriel Paleuti, mais tarde cardeal, devia fundir as várias partes e dar-lhes a redação definitiva. Quarto, terceira fase.
Ao encerrar-se o concílio, em 4 de dezembro de 1563, os originais estavam ainda muito atrasados. A redação corria, ao que parece, à margem de outros trabalhos mais urgentes. Não deixe de estranhar que, apesar do empenho inicial, as decisões relativas ao catecismo só entrassem nos decretos das 2 últimas sessões conciliares. Nessa ocasião é que os padres entregaram, simplesmente, aos cuidados do Sumo Pontífice, a ultimação do índice dos livros proibidos, a reforma dos livros litúrgicos, e a continuação do catecismo. Pio IV confiou este último a 3 teólogos que se haviam distinguido durante o concílio. Eram os arcebispos Múcio Calini, de Zara, Leonardo Marini, de Lanciano, e o bispo Gil Foscarari, de Módena, com os quais iria colaborar, de maneira decisiva, o eminente teólogo português Francisco Foreiro, enviado a Trento por rei Dom Sebastião. O catecismo foi continuado em Roma. Por ordem do Papa, São Carlos Borromeu exercia uma espécie de vigilância sobre os trabalhos. Alguns autores o consideram como chefe responsável da comissão. A 13 de abril de 1565, 16 meses após o encerramento do concílio, podia São Carlos Borromeu escrever a Dom Henrique, cardeal infante de Portugal, que o catecismo estava enfim terminado, graças, principalmente, à zelosa competência de Francisco Foreiro. Em carta anterior, de novembro de 1564, pedira ao rei de Portugal licenciasse Foreiro por mais tempo, pois que sua colaboração era absolutamente necessária. Tinha por Foreiro uma estima toda particular. Em Trento e em Roma, pedia-lhe diariamente preleções de teologia. O original, que era em italiano, foi trasladado para o latim pelo maior humanista da época, Giulio Poggiani, que nesse mister, empregou os últimos meses de 1564. Parece que Poggiani se valeu da colaboração do filólogo e editor veneziano Paulo Manuti, que Pio IV chamara para Roma em 1561, a fim de trabalhar numa edição crítica dos Santos Padres, e na redação definitiva dos decretos tridentinos. Graças à sua perfeição literária, o Catecismo Romano foi adotado, no tempo de Pio V, como manual de exercícios latinos nas escolas italianas. Pio IV não chegou a promulgar o catecismo, que lhe fora objeto de particular atenção e solicitude. Foi impedido pela urgência de executar os decretos tridentinos, e pelos achaques que precederam a sua morte, em dezembro de 1565. São Carlos Borromeu apresentou, portanto, o manuscrito ao sucessor Pio V, que por sua vez mandou fazer nova revisão de fundo e forma, ao encargo do cardeal Seleto, do arcebispo Marini, do mestre do Sacro Palácio Tomás Manrique, do procurador-geral da Ordem Eustáquio Locatelli, que era também confessor do soberano pontífice. E por moto próprio de 24 de setembro de 1566, Pio V promulgava então o texto definitivo, que no fim do mesmo ano foi impresso em Roma por Paulo Manuti. Apareceu em edição paralela com texto autêntico italiano, traduzido a pedido do Papa pelo humanista Aécio Figugliuti. Diz Luiz von Pastor, que o original latino saiu logo em várias tiragens. Na Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro,
coube-nos o feliz ensejo de consultar um exemplar autêntico da edição latina que Manucci imprimiu em 1567. Traz o privilégio de Pio V, datado de 24 de setembro de 1566, bem como os privilégios reais que Filipe II concedeu, de Nápoles, em maio de 1566, e de Milão, em outubro do mesmo ano. Essa edição saiu em formato de pequena oitava, e composta em caracteres itálicos. Contém notas e referências marginais. Pelo texto não há, porém, nenhuma divisão em capítulos. Parágrafo 2º. As primeiras traduções em vulgar. Primeiro, línguas europeias em geral. Pio V empenhou-se pessoalmente pela tradução do catecismo em línguas modernas. Incumbiu os jesuítas da edição francesa. Não sabemos se chegaram a fazê-la. Mangenot afirma que a primeira tradução de 1567 apareceu anônima em Bordeaux. Baseando-se num testemunho de Possevin, da Companhia de Jesus, Antonino Reginaldo, atribui à agência Nervet que a teria publicado, não em Bordeaux, mas na capital da França. Uma outra tradução, de Jean Gillon, foi editada em 1578, na cidade de Paris. Mandou Pio V que Paulo Faels, da Companhia de Jesus, fizesse a tradução alemã, de parceria com seu confrade Pedro Canísio. O trabalho saiu do prelo em 1568, de Linga, mas não consta que fosse com a colaboração do santo doutor da Igreja. Jorge Eder havia começado uma tradução de própria iniciativa. Não continuou, porém, ao saber que disso estava encarregado Pedro Canísio, seu antigo mestre e protetor. A versão polonesa, Pio V confiou aos cuidados do cardeal Stanislau Ósio, bispo de Vármia, mas ignoramos por quem afinal foi feita, bem como a data da publicação. No privilégio apostólico, o Papa recomendava ao cardeal Ósio que o tradutor fizesse uma exata distribuição de capítulos e epígrafes, lacuna que se notava na própria edição autêntica de 1566. Com a tradução espanhola houve dificuldades. Pio V revogou o privilégio apostólico de impressão, porque os censores espanhóis Francisco de Vilalva e Rui Diepes criticavam, argutamente, uma proposição acerca do batismo. Por comissão do Papa, o cardeal Espinosa mandara ao teólogo Funtido Eflas fazer a tradução. Os censores, porém, não aprovaram, a pretexto de que seria melhor não editar tradução vulgar. O parecer data de 14 de fevereiro de 1570. Com os meios a nosso dispor, não conseguimos apurar em que época saiu, enfim, a primeira tradução castelhana. Estribando-se numa referência ao Concílio de Tarragona, Antonino Reginaldo diz que teria sido trasladado em espanhol por ordem do primeiro Concílio Provincial de Lima, em 1583. Luís von Pastor observa que na Espanha havia certo receio de se traduzir obras teológicas para a língua vulgar. Nisso se pode ver um efeito psicológico da intransigência com que se havia a Inquisição da Península, fortemente influenciada pelo poder temporal. Segundo, as versões portuguesas, em particular.
Comparando-se com outros países da Europa, a edição vulgar apareceu relativamente tarde, em terras de Portugal. A quem terá Pio V encarregado da versão portuguesa. Não pôde ter preterido a língua de um povo que tanto se distinguia no século das conquistas. Causa espécie que o próprio Foreiro não vertesse para sua língua materna uma obra em que trabalhara com todas as fibras do coração. Não a traduziu, talvez, em virtude do decreto tridentino que submetia as edições vulgares à iniciativa e à autoridade dos bispos diocesanos. Em língua portuguesa, Doce fala de nossos pais. A versão mais antiga é a que o padre Cristóvão de Matos fez, e editou em 1590, por ordem expressa de Dom Miguel de Castro, arcebispo de Lisboa. Não pudemos averiguar a existência de outra anterior. Até agora, as pesquisas deram resultado negativo. Parece ser de fato a primeira. Examinamos, cuidadosamente um exemplar de 1590, conservado na Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro. Interessa-nos, nesta altura, o que diz a epígrafe. Novamente trasladado de latim, em linguagem, por mandado, etc. Esta nota do subtítulo envolve, a nosso ver, uma pequena questão bibliográfica. Se é novamente trasladado, terá havido outra versão antes, da qual não ficou, todavia, nenhum vestígio em parte alguma. Não se deveria tomar esse novo traslado e linguagem como uma versão que vinha emparelhar-se às edições já existentes em outras línguas modernas. Quer nos parecer que seria nova, só porque entre elas não existia ainda a edição portuguesa. Esta é uma hipótese nossa. Os bibliógrafos poderão derribá-la com a apresentação de um texto anterior a Cristóvão de Matos. A edição de 1783 omite simplesmente o advérbio, lê-se apenas traslado em linguagem. Nossa obscura opinião é abunada pela autoridade do historiador, Frei Odulfo van der Vaart. Seu parecer tem ainda a vantagem de encarar o problema sob outro ponto de vista. Tive já de resolver caso semelhante. Iludia-me o citado advérbio. Pela leitura, porém, de inúmeros documentos do século XVI me convenci de que novamente não quer dizer outra coisa senão pela primeira vez. Ou simplesmente agora. Indica, portanto, uma novidade. De maneira análoga, naquela época o advérbio ultimamente significava também pela última vez. Finalmente. Tenho que o advérbio expresso na edição de 1590 não supõe outra anterior. Pelo contrário, é prova decisiva de que não houve outra tradução. Em vista de tais conclusões, o advérbio novamente é um latinismo, tradução servil de nuper ou de nu. Eis o ponto em que deixamos o problema. Nas palavras introdutórias à edição de Monsenhor Manuel Marinho, em 1906, o bispo do Porto, Dom Antônio José de Souza Barroso, só se refere a Cristóvão de Matos. Sem o citar,
repete quase textualmente o que escreveu Inocêncio da Silva a respeito dessa edição e da seguinte. Cristóvão de Matos era doutor em teologia, e provisor do arcebispado de Lisboa. Ignoram-se as demais circunstâncias de sua vida. Na opinião de Francisco Dias Gomes, citado por Inocêncio da Silva, a tradução é obra de puríssimo e elegantíssimo estilo, e uma das boas prosas que possuímos na língua portuguesa. Diz o censor Frei Bartolomeu Ferreira, e o autor guardou muito bem o ofício de intérprete, e vai conforme aos bons originais, e será muito grande serviço de Nosso Senhor, e proveitoso para os rectores das igrejas imprimir-se a tal obra. Antônio de Moraes Silva cita, em seu dicionário, a Cristóvão de Matos entre os livros portugueses, com que se autoriza o uso das palavras. No entanto, o clero português parecia dar preferência ao original latino. A segunda edição de Cristóvão de Matos só apareceu em 1783, quase 2 séculos mais tarde. Foi impressa em 2 volumes. Houve mudanças e emendas críticas, que são escrupulosamente indicadas e cortejadas com a primeira edição de 1590. Já traz a encíclica de Clemente XIII em Dominico, Agro, e a Praxis Concionatoria pro Singulis Dominici. Não tem ainda a divisão em capítulos e parágrafos. Informa-nos Inocêncio da Silva que a edição de 1783 foi providenciada pelos religiosos oratorianos, em particular pelo padre José Valéria, que depois foi bispo de Porto Alegre, muito versado nas literaturas grega e latina. Em que fontes se estriba o ilustre bibliógrafo? Pelo exemplar existente no Real Gabinete Português de Leitura do Rio de Janeiro, só pudemos verificar que a edição de 1783 saiu sem nenhuma indicação de quem fez as emendas críticas. Seria, porém, de estranhar que, nesse ponto, Inocêncio da Silva esteja bem informado. Os oratorianos mostravam-se, em geral, pouco tridentinos. Naquela época, traíam até certa propensão para o jansenismo. Porém, na teologia especulativa, cumpre dizer que seguia mais de perto os princípios tomistas. No Real Gabinete Português de Leitura do Rio de Janeiro, descobrimos ainda uma remodelação de Cristóvão de Matos, feita em 1817 por um dos mais dignos prelados do reino. Edição de Lisboa, tipografia de Simão Tadeu Ferreira. É uma nova edição, revista, mais bem ordenada, aumentada com os sumários dos capítulos, e um índice geral das matérias, e expurgada de um grande número de frases que pela sua antiguidade e desuso faziam já pouco agradável a lição de um livro tão excelente. Além destas antigas edições, escreve Dom Souza Barroso, possuímos uma recente devido aos cuidados do cônego Manuel Ferreira da Almeida. É provável que existam outras edições de que não temos conhecimento. Não falamos aqui de outras publicadas em língua portuguesa, mas no Brasil são numerosas. Dom Souza Barroso não conhecia, portanto, a nova tradução que em 1845 publicou um sacerdote de sua própria diocese,
o padre Domingos Lopes da Costa e Cruz, e que em 1896 foi reeditada no Brasil pela Tipografia Salesiana de Niterói. Quanto às numerosas edições do Brasil, não conseguimos identificar nenhuma. Por aí se encontram ainda exemplares de Costa e Cruz, já de novo esgotado, e do Monsenhor Marinho, cuja aquisição se vai tornando difícil. Quando uso o Catecismo Romano, nosso clero se remedeia com latim, francês, italiano, espanhol e alemão. Temos que todas as edições portuguesas do Catecismo Romano são mais ou menos derivadas de Cristóvão de Matos. Disso nos capacitamos por vários confrontos. Cristóvão de Matos teve a mesma sina que o tradutor da Bíblia, Antônio Pereira de Figueiredo. Sempre copiado, e por vezes traído. Pelas concordâncias de estilo, o Monsenhor Manuel Marinho parece ter recorrido a edições francesas. Além de Donnay, já conhecia sem dúvida a nova tradução do Comminegua Carpentier que acabava de ser publicada. Pesquisas honestas e conscienciosas levam-nos a crer que a presente tradução é a primeira original que se faz em terras brasileiras. Com resultado a nosso favor, compulsamos as obras bibliográficas de Inocêncio da Silva e Sacramento Black. Não temos, porém, pretensões de total originalidade. Para tanto, faltamos tempo e aptidão. Em nosso trabalho se notará talvez a influência de confrontos com outras traduções, oportunamente indicadas. Se no empenho de evitar certas inexatidões que nelas se descobriam, tivermos talvez incorrido em outras maiores ou menores, os amantes das boas letras nos ajudarão, por sua vez, a extirpá-las nas edições posteriores. A fim de aligeirar o estilo, procuramos destrinçar em frases mais curtas os longos períodos latinos. Para maior visibilidade, fizemos também larga aplicação de alíneas e parágrafos, como se usa modernamente nas línguas românicas. Parágrafo 3º. Aprovações e recomendações. Primeiro, soberanos pontífices. O Catecismo Romano fez sua entrada triunfal em todos os arraiais católicos. As traduções deram-lhe, em 30 anos, uma difusão que surpreende a quem conhece a sorte do livro naquela época. Além disso, nenhum manual de religião teve jamais tantas aprovações e recomendações da Igreja. Na execução do Concílio Tridentino, Pio V não deixava de recomendá-lo, sempre que havia oportunidade. Nas bulas de reforma para os cistercienses e os servitas, prescreve sua leitura em comunidade. Outra recomendação, feita incidentemente na bula sobre a reforma do missal e do breviário. Desde então, os sumos pontífices continuaram a enaltecê-lo através dos séculos: Gregório XIII, Gregório XIV, Clemente VIII, Urbano VIII, Clemente XI, Bento XIII, Clemente XIII, Pio IX, Leão XII, Pio X e Pio XI. Na encíclica ao clero francês, de 8 de setembro de 1899, Leão XIII recomenda: pedimos a todos os seminaristas que tenham em mãos, e releiam com assiduidade o livro de ouro, conhecido pelo nome de Catecismo do Sagrado Concílio de Trento, ou Catecismo Romano.
Pio X prescreve o Catecismo Romano como manual para as catequeses dominicais. No espaço de 4 ou 5 anos, deve explicar-se toda a matéria, símbolo, sacramentos, decálogo, oração, mandamentos de Deus e da Igreja, etc. Na Constituição Apostólica Unigenitus Dei Filius, de 19 de março de 1924, dirigida aos superiores gerais das ordens religiosas, Pio XI aponta algumas normas acerca do ensino religioso nos seminários e escolas apostólicas. Para o dizer de passagem, os estudantes não devem abandonar o estudo de religião, nem durante os cursos de filosofia escolástica. Nessa matéria, usem com proveito o Catecismo Romano, no qual não sei o que mais admirar, se a opulência de sã doutrina, se a elegância do estilo latino. Se os vossos clérigos se acostumarem, desde os primeiros anos, a aurir desta fonte a sagrada doutrina, além de melhor se disporem para os estudos teológicos, é certo que, no estudo desta obra sumamente perfeita, acharão todos os elementos com que dar ao povo sólida instrução, e refutar as useiras objeções contra a doutrina revelada. Segundo, episcopado, concílios, sínodos particulares. Como era de esperar, São Carlos Borromeu introduziu o Catecismo Romano em Milão, e nos sínodos diocesanos recomendava-o como leitura dos clérigos, como plano de pregações, como tema para colações eclesiásticas. Na visita canônica, exigia que entre os livros paroquiais figurasse também um exemplar do Catecismo Romano. No exame dos ordinandos, acrescentou o quesito: tens o Catecismo Romano, e professas a sua doutrina? Não seria possível enumerar todos os concílios e sínodos particulares que, desde então, introduziram ou recomendaram o Catecismo Romano, quer para pregação, quer para a catequese propriamente dita. Só no último quartel do século XVI houve mais de 20, entre os quais citamos Benevento, 1567, Salisburgo, 1567, Ravenna, 1568, Malinas, 1570, Avignon, 1571, Melun, 1579, Rouen, 1581, Bordeaux, Reims, Tours, Aiche, todos os 4 em 1583, Gnesen, 1589, Tolosa, 1590, e outros mais. No século XIX, interessam-nos em particular as prescrições de 3 concílios americanos. O Segundo Concílio de Baltimore, presidido pelo cardeal Gibbons, 1866, toma o Catecismo Romano para a ordem sistemática das pregações. O Segundo Concílio de Quebec, 1854, quer o Catecismo Romano pregado pelo menos durante o Advento e a Quaresma. Enfim, o Concílio Plenário da América Latina, 1899, lavrou um precioso decreto que damos a seguir na íntegra. Para evitar que a instrução cristã dos fiéis, por falta de livros, mormente nas zonas rurais, seja falha ou menos apropriada, para conjurar mais facilmente o perigo de erros, deve cuidar-se, quanto possível, que em todas as paróquias haja alguns exemplares do Catecismo Romano, ou do Concílio Tridentino, em tradução vernácula, o qual será, por assim dizer, uma mina de ouro para todos os párocos e catequistas. Terceiro, o episcopado brasileiro em particular.
Como não existe ainda uma história completa da Igreja no Brasil, é praticamente impossível determinar até que ponto o catecismo romano influiu na formação do clero e na instrução religiosa de nosso povo. Devemos, pois, contentar-nos com notas esparsas e incompletas. As Constituições Primeiras do Arcebispado da Bahia, promulgadas pelo Sínodo Diocesano de 1707, não se referem de maneira alguma ao catecismo romano, embora contenham várias prescrições relativas à catequese. Sabe-se, porém, que ao tomar posse o novo bispo Dom Antônio do Desterro, em 1747, a cartilha do mestre Inácio e o catecismo romano eram usados na diocese do Rio de Janeiro. 16 anos depois, na pastoral de 20 de abril de 1763, lembrava, o mesmo bispo aos párocos, a importância da doutrina cristã, e determinava a execução de seu ensino público pelo catecismo romano. Do século XX, existem dois valiosos documentos. O Colendo Episcopado das Províncias Meridionais do Brasil determinou na Pastoral Coletiva de 1915. Mandamos que todos os reverendos párocos adquiram o Catecismo Romano, também chamado Catecismo do Concílio de Trento, e por ele ensinem aos adultos tudo o que devem saber sobre o símbolo dos apóstolos, os sacramentos, o decálogo, a oração, e os preceitos da Igreja, e, quanto for possível, percorram toda essa matéria dentro de 4 ou 5 anos, e de novo a recomecem, sem cessar. Não é menos formal a legislação do Concílio Plenário Brasileiro, 1939, que entrou em vigor no dia 7 de março de 1941. Diz o decreto número 432. Parágrafo 1. Na instrução catequística dos adultos, tem diante dos olhos o catecismo romano para os párocos, de sorte que passem a matéria em 5 anos, a partir do primeiro ano que segue, imediatamente, a promulgação do concílio. Isto quer dizer que, no primeiro ano, se tratará do símbolo dos apóstolos, no segundo, do decálogo, no terceiro, da graça, e, da oração, no quarto, dos sacramentos, no quinto, das virtudes, dos pecados, e dos novíssimos. Parágrafo 2. Nesta instrução religiosa, far-se-á também uma lição especial sobre a Igreja Católica, o Pontífice Romano, seu primado e o magistério infalível. Parágrafo 4º. Repercussão entre os protestantes. Primeiro, reação hostil. Entre os protestantes contemporâneos, o catecismo romano provocou certa hostilidade. Tilmanus escreveu que o catecismo não conteria o catolicismo fulminado pelas teses de Lutero. Seria um dos livros mais capciosos publicados pelos papistas nos últimos 100 anos. O Papa e seu consistório fingem encarar as coisas devidamente, como se de fato não iludissem o povo com missas de defuntos, procissões, indulgências e idolatrias, como se tomassem a peito a palavra de Deus e o catecismo. A gente tem a impressão de que se tornaram luteranos. Onde há lugar de enaltecer a graça de Deus, os inefáveis méritos de Cristo, os dons e a virtude do Espírito Santo, fazem-no tão habilmente que não é possível levar-lhes a palma.
E nisso não vai nenhuma sinceridade, diz ainda Jesus, mas é um traiçoeiro veneno para seduzir o povo. Segundo, influência na teologia protestante dos séculos XVI e XVII. A par desse invectivo, vem a pelo citar uma nota de caráter contrário. É que o catecismo romano exerceu salutar influência, pelo menos indireta, na teologia luterana dos séculos XVI e XVII. Diz a opinião autorizada de Artman Guizar, da Companhia de Jesus, investigador da vida e da obra de Lutero. Para as obras de teologia protestante devia ser de utilidade que as decisões do Concílio Católico e o Catecismo Romano lhes oferecessem uma clara definição dos dogmas, oposta às doutrinas luteranas. Ao atacar as verdades católicas, Lutero deturpou-as a ponto de torná-las irreconhecíveis. Mas, após tão formal exposição, já não se podia duvidar, tampouco como antes, qual era a doutrina da ludibriar da Igreja. E, honestamente, já não era possível negar-se quão longe não ficava a Igreja das tendências anticristãs que lhe eram assacadas. No mesmo sentido, externa-se também o historiador católico João Jansen, acerca da teologia concordista protestante. Não é pouca a benemerência dos polêmicos e apologistas católicos, máxime do Concílio Tridentino e do Catecismo Romano, por terem oposto, à confusão da nova doutrina, o sistema uno indiviso de uma teologia homogênea em todas as suas partes. Portanto, tem apontado, aos controversistas que se guerreavam, as lacunas e as rudes dissonâncias criadas pelo princípio formal e material do protestantismo. Parágrafo 5º. O Catecismo Romano nos séculos posteriores. A despeito de suas qualidades intrínsecas, e tantas recomendações oficiais da Igreja, o Catecismo Romano passou por várias vicissitudes. Do século XVII em diante, quase que desapareceu das mãos do clero paroquial. As causas são várias. Fortes controvérsias sobre a graça empolgavam os teólogos do século XVII. A polêmica invadia a tribuna sagrada, prejudicando a serena exposição da doutrina cristã. E no século XVIII, o jansenismo investia de todos os modos contra o catecismo romano, por ser um manual que apregou o amor, a bondade e a misericórdia de Deus. Por sua vez, o racionalismo da época. Estamos no século de Voltaire e Rousseau. Erguia-se forçosamente contra a tendência sobrenatural do catecismo tridentino. No Breve Apostólico em Dominico Agro, de 14 de junho de 1761, Clemente XIII lastima que o amor de inovações tenha arrancado das mãos dos párocos um catecismo feito com tanto amor e trabalho. Publicou o Breve no mesmo dia em que condenava solenemente o catecismo jansenista de Metzing. A coincidência não dá margem a dúvidas, visto que o Breve tinha por fim reintroduzir nas paróquias o Catecismo de Trento. Metzing parece não ter influído diretamente em Portugal e nas colônias de ultramar. Sem atender a que a outros fatores, podemos afirmar que o jansenismo penetrou no Brasil, graças à influência do Catecismo de Montpellier. Por alvará de 30 de setembro de 1770, o governo português mandara adotá-lo em todas as escolas. Da tradução,
havia o Marquês de Pombal encarregado a Dom João Cosme da Cunha, arcebispo de Évora. A primeira edição portuguesa apareceu em 1765, conforme escreve Inocêncio da Silva. No entanto, só 2 bispos do Brasil cumpriram a Ordem de Pombal: Dom Antônio do Desterro, da Ordem de São Bento, do Rio de Janeiro, e Dom Miguel de Bulhões, do Grão-Pará. Negaram obediência os bispos do Maranhão, Pernambuco, Bahia, Minas Gerais e São Paulo. O breve do Papa provocou salutar reação nos países da Europa, sobretudo na França, Itália e Alemanha. Houve também uma resposta do Brasil ao apelo de Roma. 2 anos após a publicação do breve, numa carta pastoral de 20 de abril de 1763, o bispo do Rio de Janeiro, Dom Antônio do Desterro, recomendava expressamente aos párocos ensinassem a religião pelo catecismo romano. Infelizmente, o bispo viria a fraquejar, como já vimos na questão do catecismo de Montpellier. A reação foi efêmera. O catecismo não recuperou o lugar que lhe competia nos estudos eclesiásticos. Entre outros motivos, havia falta de boas traduções. Desde a decadência das humanidades, o latim clássico do catecismo tornava-se difícil até para alguns sacerdotes. Em Portugal e Espanha, a crise do catecismo romano devia datar de mais longe. A pregação era falha, por causa da ignorância do clero. Já dissemos que, no século XVI, os manuais de Luís de Granada e Bartolomeu dos Mártires tinham por fim suprir a falta de pregação nas freguesias rurais de Portugal. No século XVII, o venerável João de Nuremberg, da Companhia de Jesus, imitou-lhes o exemplo, e publicou obra semelhante para o clero da Espanha. No prefácio, lastima Nuremberg que não haja normas oficiais para tais leituras à estação da missa. Outros bispos se têm contentado com que se leia-se a doutrina cristã, porém, como lhe não assinalam, que doutrina hão de ler, porque com a lição da doutrina breve, e catecismos dos meninos não se cumpre com a necessidade do povo, nem com a autoridade de semelhante ação, não vem a conseguir-se o fruto pretendido. A evidência de tais fatos, pomos reservas ao que afirma Dom Sousa Barroso, do Catecismo Romano em Terras Portuguesas. As edições que mencionamos, porém, são suficientes para mostrar que em Portugal se ensinava por este precioso livro, e de certo com proveito para os fiéis e para a uniformidade do ensino, que tem notável importância nesta matéria. Ora, Cristóvão de Matos levou quase 200 anos para sair em segunda edição. Se a instrução do clero era precária, poderemos admitir, sem mais provas, que os párocos usavam o original em latim clássico.